Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz e o amor de Jesus nos inunde a todos, agora e sempre. Hoje com mais uma preleção, com o tema Desencarnar, os que partem continuam. Bom, hoje o papo então vai ser sobre desencarnação e o que acontece depois daí, não é? Primeiramente, vamos pensar um pouquinho de onde vem o nosso medo da morte, né? Ou no caso do desencarne, ou seja, quando abandonamos esse nosso corpo e voltamos para a nossa pátria espiritual, que é a nossa pátria primeira, que é a nossa pátria de origem. Aceitamos verdadeiramente em nosso íntimo que a vida continua, porque sempre a gente escuta falar isso nas religiões, que a vida continua, que nós somos um espírito. Mas dentro do nosso íntimo nós realmente aceitamos isso? Nós entendemos isso? Porque se nós aceitarmos realmente isso, a gente percebe que não há muito motivo para ter medo da morte, né? Seja nossa própria desencarnação ou a desencarnação de algum ente querido nosso. Porque realmente não há morte, só há desencarnação, o abandono desse corpo que nós temos para continuarmos a nossa vida. Esse medo, esse receio da desencarnação, ele vem principalmente porque nós, apesar de termos a consciência, ou pelo menos tentarmos ter a consciência de que a vida continua, nós não sabemos exatamente o que nos espera. Normalmente, a população, de modo geral, não sabe exatamente o que nos espera. Porque o que nos é apresentado normalmente é muito vago com relação ao mundo de lá, né, com relação ao lado de lá. E, obviamente, tudo que é desconhecido nos gera medo. É natural que nós temos medo do desconhecido. E é assim que realmente nós nos sentimos quando nós desconhecemos o lado de lá. E Allan Kardec, quando ele estava codificando a doutrina espírita, ele recebeu uma mensagem de um espírito elevado que deu instruções para os espíritos, né? Os espíritos da época e de hoje também, que era: amai-vos, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos, este é o segundo mandamento. Essas duas instruções, elas ajudam muito para que nós possamos enfrentar essa questão do desencarne de forma mais natural. Por quê? Amar, que seria o primeiro mandamento, é uma questão de conexão com o alto, com o divino, com Deus, com o Criador. É uma questão de nos sentir seguros ao lado dele, nos sentir acolhidos e termos confiança também nos planos dele para nós. Então, tentarmos praticar esse amor, tentarmos aprender a amar, já é uma questão que vai nos fazer perder muito desse medo do desencarne. E nos instruir, ou seja, estudar, aprender, com toda a informação que nós temos hoje em dia já com relação ao mundo espiritual, e a doutrina espírita pode nos ajudar muito nisso, porque ela possui uma vasta literatura, um vasto conhecimento sobre esse aspecto. É muito importante que a gente nos instrua, que a gente estude, porque quanto mais nós aprendermos, menos teremos receios com relação ao desencarne. Então, amar e nos instruir são dois mandamentos muito importantes que nos foram passados. E por que, mesmo com tudo isso, por que é tão difícil nós aceitarmos a partida, aceitarmos o desencarne, tanto o nosso desencarne, quanto o desencarne de algum ente querido nosso, de algum familiar, alguém que a gente gosta? Primeiramente, nós temos que nos perguntar por que nós nos apegamos tanto assim às coisas deste mundo, se nós sabemos que este mundo é um mundo temporário. É uma questão de apego. Tá? Lembrem-se de Jesus quando ele disse que meu reino não é deste mundo. Jesus ele deixou bem claro no seu evangelho, na sua boa nova, que o reino dele não era aqui. Não ajunteis tesouro na terra, não é onde as traças comem e a ferrugem vai deteriorar. Ajuntem tesouros nos céus, onde os ladrões não roubarão. E Jesus ele enfatiza muito isso, essa questão de que nós temos que nos preparar para a nossa vida real, que é a vida espiritual, obviamente, sem esquecer das nossas obrigações e afazeres
dessa vida que nós temos aqui, que é importante também. Se nós estamos aqui é porque existe um motivo. Jesus, ele deu testemunho da cruz para provar para a gente que a vida espiritual é a que importa. Ele quis que nós entendêssemos, olha, aqui é só o corpo, tá? Nós temos que nos preocupar também com a nossa vida principal lá fora. E tudo isso vem com relação à questão do nosso medo do desconhecido, né? Nossa fé é pequena, nosso conhecimento, nossa instrução também é pequena, isso tudo gera medo. Gera medo, mesmo para os cristãos, mesmo com toda a mensagem de Jesus, mesmo o Espiritismo explicando o Evangelho, explicando sobre as leis morais também, mas mesmo assim nós ainda temos uma fé muito pequena e nós temos que nos esforçar para aumentar essa fé. Cabe a nós. Há uma outra questão mais prática também, que no dia a dia, aquela rotina do dia a dia, aquele vai e vem, aquela correria, isso tem isso pode nos afastar também da nossa estrada que nos levaria a uma ligação espiritual maior. A gente precisa evitar que isso aconteça. Nós temos que nos dedicar algumas horas por semana a parar para ler aquele livro edificante, a parar para frequentar um centro religioso que nos auxilie a criarmos essa conexão ou a reforçarmos essa conexão com a espiritualidade e com Deus também. Isso é muito importante, nós não podemos deixar, não podemos permitir que o dia a dia nos consuma e nos afaste de Deus e da espiritualidade. Tá? Nós precisamos, isso cabe a nós precisamos realmente nos esforçar para isso. E como nós podemos fazer para nos prepararmos para partirmos, ou seja, no momento do nosso desencarne, para que a gente faça uma boa viagem, tá? Para que não seja tão dolorida assim, para que realmente a gente consiga ter paz, ou pelo menos uma certa tranquilidade neste momento. Bom, essa preparação não é só para a partida, é para a vida inteira. É para que nós tenhamos uma vida tranquila aqui também, enquanto encarnados. Porque essa é a ideia, nós estamos aqui encarnados para aprendermos algo. Não estamos aqui à toa, Deus não faz nada à toa. Bom, lembremos novamente de Jesus, tá, do que ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essas frases, essa sentença, ela explica de forma muito interessante, tá? muito clara, muito focada, o que é que nós podemos fazer para nos prepararmos para o nosso desencarne, ou o desencarne de outros também. Amar a Deus sobre todas as coisas é a questão da fé. É a questão da confiança, de sentir protegidos e acolhidos por Deus. E quando isso acontece, quando nós conseguimos criar essa conexão com Deus ou reforçar essa conexão com Deus, nós percebemos que as aflições da vida, apesar de continuarem machucando, mas elas doem menos. Elas doem muito menos. Nós sentimos esse acolhimento de Deus e isso é algo muito bom para que nós possamos entender os planos dele para nós e aceitarmos questões que até então nós não entendíamos e encararmos todas as adversidades e os problemas de uma forma mais tranquila. E amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala de próximo, ele está falando basicamente da questão da reforma íntima, ou seja, de nós melhorarmos como pessoa, nós aprendermos a controlar nossas emoções, nossos sentimentos, nós aprendemos realmente a lidar com o próximo, porque é só quando nós lidamos com o próximo que nós nos colocamos em uma posição onde os nossos sentimentos e emoções podem nos desestabilizar. Já pensaram nisso? É só com o próximo que nós sentimos inveja, intolerância, amargura, ciúmes, ódio, raiva. É só com o próximo. Algumas vezes com nós mesmos. Mas o próximo está aí e Jesus colocou como critério para alcançarmos a felicidade que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós temos que aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos para nós sermos pessoas mais agradáveis para o próximo e para quem está ao nosso redor. Ou seja, temos que ser bons. Temos que ser bons. Mas o que é ser bom? O que exatamente é ser bom?
bom para nós e para os outros também. É importante sermos bons para nós também. Cuidarmos do nosso corpo, que é um presente que Deus nos deu, ter uma vida saudável, tratar bem o próximo, evitar a maledicência, a fofoca, evitarmos nos colocar em situações que possam causar mal para a nossa mente e para o nosso corpo também. Sermos pessoas agradáveis para os próximos, estamos sempre solícitos para ajudar o próximo também. É importante também, para fazermos tudo isso, que nós saibamos quem nós somos. Muitas vezes nós não sabemos. Como a gente comentou, esse mundo corrido, esse mundo maluco aí fora, ele nos consome de um jeito que nós não temos tempo no nosso dia a dia para tentar entender quem nós somos, tá? O que nos move, o que nos prejudica, o que nos desestabiliza emocionalmente falando. Nós não temos muito tempo para isso, mas esse é um exercício de autoconhecimento que todos nós temos que fazer. Há várias ferramentas, há várias metodologias no mundo, mas cada um tem que buscar o seu caminho do autoconhecimento, que é muito importante também. Jesus, com o seu evangelho, com a sua boa nova, ele nos dá a chave, a melhor mensagem sobre a estrada que nos levará ao caminho da verdadeira bondade, está em Jesus. O Espiritismo, ele também explica muito bem sobre isso, tá? Ele explica a palavra de Jesus, ele explica as leis morais, tá? As leis morais divinas, e esclarece muito também sobre essa questão. E nós podemos praticar e temos que praticar todas essas questões aqui nessa encarnação, onde nós estamos agora. Que esta encarnação nossa nada mais é do que uma escola. Nós estamos aqui para aprender. Deus nos colocou aqui com o que nós precisamos para aprender certas lições que Ele acha que nós precisamos para a nossa evolução. E como uma escola, nós passamos por provas. Deus está nos provando, colocando adversidades na nossa vida para que nós aprendamos lições, ou provarmos que aprendemos alguma lição. Então as provas servem para isso. Então não vamos deixar as adversidades da vida nos colocar para baixo. Vamos tentar entender que tudo que acontece conosco, Deus está observando, Deus permitiu. Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, Ele não causou, mas Ele permitiu, porque Ele entende que é algo que pode nos ensinar algo que, ao final, será melhor para nós. Como filhos imperfeitos que nós somos, muitas vezes nós não entendemos essas provas, mas Deus entende. Deus entende, e nós temos que nos esforçar também para entendermos isso daí. E com relação à partida de nossos entes queridos, como lidar com o desencarne dos nossos entes queridos? Bom, é uma questão também de nos prepararmos emocionalmente e espiritualmente, ou seja, todas as questões que nós acabamos de comentar são válidas também. Nós temos que trabalhar nosso autoconhecimento, nossa espiritualidade, trabalhar nossa reforma íntima, para que nós possamos adquirir o conhecimento, adquirir o coração, o amor também dentro da gente, para que nós possamos entender um pouco mais exatamente o que é a vida e o que Deus espera de nós. Quando nós conseguimos fazer isso, fica muito menos difícil entender a partida de entes queridos que nós gostamos. Vamos lembrar também que nós cuidamos muito bem daqueles que nós amamos, mas tem uma pessoa que cuida melhor do que nós ainda. Não exatamente uma pessoa, mas Deus cuida muito melhor dos nossos entes queridos, de forma que nós jamais conseguiremos cuidar. Nossa fé é pequena, por isso que nós não entendemos e nós não confiamos tanto assim na providência divina, no trabalho de Deus. Quanto mais nós trabalharmos nossa fé e mais ela crescer, nossa confiança em Deus vai aumentar mais. E vai ficar mais fácil lidar ou menos difícil, lidar com uma separação, um desencarne de um ente querido nosso. Isso é algo que todos nós temos que procurar realmente, procurarmos evoluir, procurarmos entendermos, para que a gente possa lidar com isso de uma forma mais tranquila. Lembrar também que o desencarne é uma separação temporária. É temporário. Em anos ou poucas décadas estaremos juntos novamente. Porque nossa pátria é a pátria espiritual. Nós viemos de lá e para lá nós voltaremos. Agora, a saudade, ela dói. A saudade dói.
A saudade dói, mas quando nós trabalhamos um pouco o aspecto espiritual e nossa conexão com Deus, a saudade ela dói menos. Ela vai continuar doendo, mas um pouco menos. E nós nos sentiremos um pouco mais acolhidos por Deus. Isso faz com que a saudade se torne mais tolerável. E por fim, um grande remédio, talvez o melhor remédio para que nós saibamos lidar com todo esse sofrimento que vem, que nos atinge quando um ente querido nosso desencarna, é a prática da caridade. Um espírito evoluído disse uma vez que quem enxuga as lágrimas dos outros não tem tempo de secar as suas próprias lágrimas. Vocês devem conhecer essa frase, ela ficou um pouco conhecida devido a um filme recente, mas ela encerra uma grande verdade. Ou seja, a prática da caridade, ou seja, espalhar o amor, é, de longe, a melhor forma de nós lidarmos com nossas dores internas, quaisquer dores internas. Jesus fala muito disso no seu Evangelho. É uma lição que nós ainda não entendemos bem, mas nós temos que nos esforçar para aprender, nos esforçar para dar um passo adiante, para estender o braço para aquele que está precisando mais do que nós. Porque no final, somos nós que vamos receber a maior recompensa. Porque o amor é a única coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Onde faremos isso? Onde praticaremos a caridade? Em qualquer lugar. Com o porteiro, com o vendedor da padaria, no transporte público, com a família. Com a família, às vezes é difícil, mas com a família também. Podemos em qualquer lugar praticar a caridade. Não sei como praticar caridade, não tenho jeito para isso. Como é que eu faço? Não faça sozinho. Não faça sozinho. Procure outros. Procure ajuda. Tá? Procure alguém que já esteja fazendo a caridade. Procure uma ONG, uma organização não governamental. Procure um centro religioso, um hospital que aceite voluntários. Procure outros, de acordo com o que você sente que mais te toca, e vá praticar. O amor pode ser praticado em qualquer lugar. O amor independe de religião. O amor é a chave para alcançarmos Deus. Procure aquele local onde você se sinta mais acolhido, onde você sinta realmente um genuíno desejo de ajudar o próximo, de forma espontânea, de forma realmente caridosa, sem esperar nada em troca. O verdadeiro amor não espera nada em troca. Seguindo essas diretrizes, a gente consegue lidar muito melhor com a partida de nossos entes queridos e com a nossa própria partida também. E além disso, lidaremos muito melhor também com as nossas amarguras durante esta nossa própria encarnação. Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos, ilumine e que esteja no coração de cada um.